A manhã do casamento começava a nascer sobre o grande salão Ashford, onde velas perfumadas ainda queimavam desde a noite anterior. O ar estava impregnado com o odor doce das rosas brancas que Helena Ashford escolhera a dedo, misturado ao leve aroma de bolo recém-preparado que vinha da cozinha. Era o dia em que tudo deveria ser perfeito, e ela mesma organizara cada detalhe, desde a música suave dos violinistas até a disposição das mesas que formavam um arco delicado diante do altar improvisado. Exausta, mas feliz, Helena caminhava pelo corredor silencioso do casarão com o véu dobrado nos braços, indo apenas checar se as flores da entrada haviam sido trocadas como pedira. A casa dormia, exceto pelo coração acelerado dela, que batia com aquela mistura de nervosismo e esperança que toda noiva conhece. Mas, ao se aproximar da porta semiaberta da biblioteca, ela parou. Primeiro, ouviu risos, baixos, íntimos. Depois, o som abafado de respiração ofegante. Helena inclinou levemente a cabeça. Bastou um passo, apenas um, para que sua vida inteira se partisse. Lá dentro, iluminados pela fraca luz dourada da manhã, estavam o Duque Edward Lancaster e Lady Marianne, sua prima. Ele segurava a cintura de Marianne com firmeza, mais firme do que jamais segurara a dela em público. O beijo entre os dois era profundo, urgente, cheio de uma paixão que Helena ingenuamente acreditara que lhe pertencia. O véu escorregou de seus dedos. O cheiro das rosas se tornou enjoativo. A música distante dos músicos virou ruído. As mãos dela tremiam como se a pele tivesse perdido o calor. Helena não disse nada, apenas recuou, lentamente, como quem se afasta da beira de um abismo. E então compreendeu, com o coração em frangalhos. Naquela manhã, Helena descobriu que o amor não era um altar, era um precipício. E antes da gente continuar, já se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui de qual cidade você está ouvindo essa história. Seu apoio faz essas histórias chegarem a mais pessoas todos os dias. A notícia do escândalo ainda não havia explodido, mas a manhã do casamento amanheceu com um silêncio estranho, pesado, como se o próprio casarão pressentisse a tragédia prestes a acontecer. Criados corriam pelos corredores carregando bandejas, flores, tecidos, listas e bilhetes. Costureiras davam os últimos pontos no vestido. O pároco já aguardava na pequena igreja da família, e do lado de fora, os cocheiros alinhavam carruagens que traziam convidados ansiosos pelo evento mais comentado da temporada. Todos acreditavam que aquele seria o dia mais radiante da jovem Helena Ashford. Ninguém sabia a verdade. Ainda, Helena não pregara os olhos durante toda a noite. Sentou-se por horas diante da janela de seu quarto, observando o céu clarear ao longe, enquanto um turbilhão de emoções a despedaçava por dentro. Medo, vergonha, incredulidade e, acima de tudo, uma dor tão funda que parecia um corte interno, invisível, mas lancinante. Mas seu orgulho, esse a mantivera de pé. Quando os primeiros criados bateram à porta oferecendo chá, pão quente e palavras vazias, ela apenas ergueu a mão para dispensá-los. Vestiu-se sozinha, prendeu o cabelo sozinha. E desceu as escadas com o rosto pálido, mas firme, cada passo ecoando como um aviso silencioso de que algo estava prestes a ruir. Edward Lancaster, o duque, elegante, impecável, como se não tivesse destruído o coração da própria noiva poucas horas antes, a aguardava numa das salas menores do casarão, chamado às pressas pelo pai de Helena. Ele ergueu o olhar, surpreso ao vê-la entrar com o véu dobrado contra o peito, não sobre a cabeça. Vendo sua fisionomia, se desesperou. Helena, ele começou com aquela voz macia que tantas vezes a enganara. Eu posso explicar. Ela inspirou fundo. Quis chorar, mas não o fez. Não quero explicações, disse com uma calma que o fez empalidecer. Quero apenas que seja honesto, ao menos uma vez. O duque abriu a boca, fechou, pigarreou e então tentou sorrir. Aquele sorriso treinado, aristocrático, construído para seduzir plateias inteiras. Foi um erro, disse ele, aproximando-se. Um impulso, nada mais. Marianne estava nervosa e eu fui confortá-la. Helena riu, um som curto, amargo. Um conforto que envolve a mão na cintura e a boca na boca, Edward. Ele desviou os olhos, irritado pela confrontação direta.
Foi um desatino momentâneo. Você sabe como é a pressão de um casamento. Eu sei, sim, cortou ela. Sei porque eu mesma organizei cada detalhe. Enquanto você beijava minha prima, eu estava revisando flores e música, preparando o dia que eu achava que seria nosso. O silêncio caiu entre eles como uma porta trancada. A recusa. O pai de Helena, a mãe, a tia de Marianne e mais alguns membros da família aguardavam ansiosos na sala ao lado. Quando ela abriu a porta, todos se calaram. Helena, sua mãe sussurrou. O que está acontecendo? Está prestes a perder tudo. Não, ela respondeu, erguendo o rosto. Estou prestes a me encontrar. E se voltou novamente para o duque. Edward Lancaster, disse, firme, a voz ecoando pelo salão. Eu não me casarei com você. A tia de Marianne sufocou um grito. Está louca? Um duque! Exclamou ela. Você não sabe o que está fazendo. Marianne, com expressão angelical, aproximou-se como se tivesse sido injustamente afetada. Helena, querida, eu jamais quis causar mal. Helena nem a olhou. Edward me traiu com Marianne, disse simplesmente. Não importa se foi um impulso, um desatino ou uma escolha. Foi uma quebra. E não há casamento possível sobre uma ruína dessas. O duque endureceu o rosto, percebendo que seu charme já não surtia efeito. Pense em sua reputação, disse ele, baixo, seco. Ninguém recusou um Lancaster antes. Vão dizer que você é instável, ingrata, dramática. Helena caminhou até ele, tirou o anel de noivado do dedo e o depositou na palma da mão do duque com suavidade. A mesma suavidade que ele nunca teve com o coração dela. Que digam o que quiserem, sussurrou. Prefiro ser chamada de imprudente do que passar a vida inteira sendo chamada de cega. E sem esperar resposta, virou-se e saiu. Horas depois, os sinos da pequena igreja tocaram um som que ecoou melancolicamente pelo vale. As velas estavam acesas, os bancos enfeitados, o altar preparado, mas a noiva não apareceu na hora marcada. Helena entrou minutos mais tarde, apenas para pegar um lenço que deixara ali durante os preparativos. Caminhou sozinha pelo corredor central. Seus passos ecoavam únicos, desesperadamente solitários. O cheiro de incenso queimava como ferro quente em suas narinas. Aquela igreja deveria ser o início de sua história, mas tornara-se apenas o fim de uma ilusão. Ela se ajoelhou diante do altar vazio. Eu tentei, sussurrou para si mesma. Eu realmente tentei. As lágrimas que ela segurara durante toda a manhã finalmente escaparam, caindo no chão de pedra, mas duraram pouco. Helena levantou-se com um suspiro profundo, enxugou o rosto e saiu da igreja com a cabeça erguida, deixando para trás o casamento perfeito que nunca aconteceria. A porta se fechou suavemente atrás dela, como o último ato de uma peça que jamais deveria ter sido escrita. A família Ashford mergulhou em caos. Você destruiu sua própria vida, gritou a tia. Ninguém vai querer casar com você agora. Um escândalo desses nunca será esquecido, murmurou seu pai, andando de um lado para o outro. Nem mesmo um título poderá salvá-la agora. A mãe de Helena a abraçou pelas costas, sem que os outros percebessem. Minha menina, murmurou com orgulho silencioso. Eu sei que foi a decisão certa. Helena fechou os olhos, agradecida, mas mesmo assim sentia o peso do mundo sobre os ombros. No fim da tarde, quando os convidados começaram a ser informados da anulação, cochichos surgiram por todos os cantos. Ela enlouqueceu. Quem recusa um duque? Algo nela deve ser instável. Pobrezinha, tão sensível. O duque teve muita paciência. Paciência. A palavra feriu mais do que qualquer insulto. Quando Helena recolheu seus pertences e voltou ao casarão para descansar, os primeiros bilhetes começaram a chegar. Cartas de consolo, cheias de veneno disfarçado. Mas nada disso a fez vacilar. A ferida estava aberta, sim, mas ela não fingiria que não doía. Pela primeira vez em muito tempo, ela escolhera a si mesma. E embora ainda não soubesse, aquela escolha abriria caminho para um destino completamente inesperado. E para um homem que carregava um passado tão quebrado quanto o dela. Um homem que mudaria tudo. Os dias seguintes ao escândalo foram como caminhar sobre vidro. Cada passo de Helena parecia cortar mais fundo. A manhã após o rompimento trouxe um silêncio desconfortável ao casarão Ashford. Não aquele silêncio calmo de antes, mas um silêncio carregado, cheio de expectativas frustradas e de olhares desviados.
As criadas falavam baixo quando ela passava. Os criados mais velhos evitavam encará-la diretamente, como se temessem ser contaminados por aquela ousadia insensata de recusar um duque. Os pais dela, embora presentes, pareciam distantes, lidando cada um à sua maneira com a ruptura brusca dos planos que haviam construído e sustentado por meses. No terceiro dia após o cancelamento, o mensageiro trouxe um volume incomum de correspondências. O mordomo pousou a pilha de envelopes sobre a mesa da sala de visitas, com a expressão neutra que só criados muito experientes conseguem manter. Cartas para a senhorita Helena, anunciou. Helena observou a pilha como quem olha um animal prestes a morder. A primeira carta era de uma conhecida distante. Lamento profundamente pelo ocorrido. Certamente terá sido um mal-entendido. Pobre Duque. É tão difícil lidar com noivas nervosas. A segunda, de uma antiga colega de baile. Querida Helena, que coragem a sua. Embora alguns digam que foi imprudência, outros certamente entenderão. Outros. Mas ninguém assinava o nome. A terceira carta sequer era disfarçada. Afinal, quem em sã consciência recusa um Lancaster? As más línguas já começaram a questionar sua estabilidade emocional. Helena deixou o envelope cair no chão. As informações corriam mais depressa do que carruagens. Em menos de uma semana, todo o salão respeitável, chá da tarde e reunião social conhecia parte da história, embora cada lugar tivesse sua própria versão. Nos salões, ouvi dizer que ela enlouqueceu de ciúmes e inventou tudo. Não, dizem que ela o encontrou em situação comprometedora. Oh, duvido. Marianne é tão pura. Helena sempre foi orgulhosa demais. Na igreja, que pena. Tão bonita, mas tão impulsiva. A mãe dela deve estar arrasada. Uma moça não se recupera de um golpe desses. Até as crianças na rua pareciam sussurrar quando Helena passava. E como se não bastasse, o Duque começava discretamente a moldar sua própria narrativa. Helena é sensível, dizia ele em tom piedoso. Sofre com nervos. Foi um momento infeliz. Eu a perdoei, mas ela me recusa, declarava a conhecidos. Não sabem como é difícil lidar com alguém tão emocional. O veneno era sutil, mas eficiente. Edward não atacava diretamente. Ele apenas insinuava, e insinuações são mais fortes do que acusações. Em pouco tempo, convites antes frequentes simplesmente deixaram de chegar. Uma festa de primavera, da qual ela normalmente seria convidada para ajudar na organização, enviou uma desculpa curta e fria. A lista de convidados precisou ser reduzida, mas todos sabiam que aumentara. Na missa, olhares eram lançados de relance, como flechas. Algumas senhoras mais velhas a cumprimentavam com simpatia exagerada, o tipo de simpatia que dói mais do que desprezo. Helena não reclamou, não discutiu, nem tentou explicar, não chorou na frente de ninguém. Mas seu quarto viu lágrimas silenciosas demais. O pai de Helena, Lord Ashford, era um homem orgulhoso, mas cansado, e as dívidas começavam a sufocá-lo havia anos. O casamento com o Duque representava mais que prestígio, representava sossego financeiro e estabilidade para a propriedade. Depois do escândalo, ele passou a evitar a filha, não porque não a amasse, mas porque o peso da preocupação o devorava. Helena, murmurou ele certa noite, sem coragem de se aproximar. Eu teria preferido outro desfecho. Eu sei, pai. Eu também, respondeu ela, tentando sorrir. Mas eu não poderia me casar com alguém que mentiu para mim. Talvez tenha sido apenas um deslize, insistiu ele, desgastado. Homens erram. Eles mudam. Helena não pôde evitar a dor que subiu ao peito. E mulheres? Perguntou calmamente. Também têm permissão para errar? Ou apenas para engolir erros alheios? O pai não respondeu, porque ele não tinha resposta. A mãe de Helena, em contrapartida, observava tudo com um misto de orgulho discreto e medo concreto. Sabia que a filha fizera o certo, mas também sabia o preço. Numa noite silenciosa, enquanto escovava os longos cabelos de Helena, como fazia quando ela era pequena, disse apenas: "O mundo nem sempre premia coragem, filha, mas Deus sabe quando ela foi verdadeira." Helena segurou a mão da mãe com força. Enquanto Helena lutava para respirar entre rumores, Marianne brilhava. Coitadinha, murmuravam as damas, tocando no braço da prima com compaixão falsa. Ela estava tão nervosa com o casamento da prima. O Duque só tentou acalmá-la.
Marianne suspirava, inclinando a cabeça de maneira ensaiada. Foi tudo um mal-entendido, dizia, com a voz suave de quem nunca erra. Eu jamais faria algo para ferir Helena. Somos como irmãs. Helena ouviu essa frase em uma tarde, durante uma visita forçada, e quase riu. Como irmãs. Se irmãs fossem serpentes. No fim da segunda semana, cartas de cobrança começaram a chegar. Contas adiadas, investimentos mal resolvidos, empréstimos antigos. A verdade é que o casamento com o Duque não era só um sonho romântico. Era um acordo social e financeiro que, agora rompido, mostrava suas rachaduras. O pai de Helena discutia com advogados, gestores, amigos influentes, todos com a mesma resposta. Sem um aliado poderoso, será difícil estabilizar a propriedade. E como se o destino se divertisse com a situação, uma solução inesperada surgiu dos lábios de um velho conhecido da família, Sir Walter Hensley, durante um jantar discreto, quase às escondidas. Sei que vocês enfrentam tempos desafiadores, começou ele, limpando a garganta. Conheço um homem, um lorde, cuja situação poderia combinar com a de Helena. O silêncio caiu sobre a mesa. Quem? Perguntou o pai com cautela. Lord Sebastian Ravenscroft. Helena ergueu o olhar imediatamente ao ouvir o nome. Havia escutado rumores. Um viúvo recluso, um homem que vivia afastado da sociedade, proprietário de terras vastas, mas de uma casa envolta em sombras. Ouvi dizer que... Começou a mãe, mas Sir Walter ergueu a mão. Ouviram muitas coisas, disse ele sério. Mas o que posso afirmar é que ele precisa de uma esposa, e Helena precisa de proteção social. O pai respirou fundo, calculando números invisíveis no ar. Helena permaneceu em silêncio. Não queria pensar em casamento. Não queria pensar em outro homem. Não queria pensar em nada que lembrasse o altar que nunca pisou. Mas pela primeira vez, percebeu que não estava mais lutando apenas por seu orgulho. Estava lutando para que sua família não ruísse. E foi assim, entre rumores, olhares venenosos e noites de choro contido, que o nome de Sebastian Ravenscroft entrou em sua vida. Não como esperança, mas como a sombra de um destino que ela ainda não entendia. O nome Ravenscroft espalhou um frio silencioso pela sala. Era um sobrenome que carregava peso e sombras. Helena jamais o conhecera pessoalmente, mas já ouvira menções soltas sobre uma propriedade afastada, cercada por florestas e penhascos que davam vista para o mar. Um lugar onde o vento parecia uivar e onde o luto havia se estabelecido como hóspede permanente. Lord Sebastian Ravenscroft não participava de bailes, nem de jantares sociais. Raramente viajava à cidade. Raramente recebia visitas. A única coisa dita com certeza sobre ele era viúvo, e a morte da esposa fora cercada de rumores. Rumores que variavam de acordo com a imaginação e maldade de quem contava. Ela morreu de tristeza. A solidão naquela propriedade a consumiu. A esposa caiu da escadaria. Ou será que alguém a empurrou? A palavra empurrou não era dita em voz alta. Sussurrava-se, como um segredo vergonhoso. Helena nunca dera atenção a fofocas desse tipo, mas agora, ouvindo o nome dele como possível solução para seu futuro e da família, sentiu um arrepio percorrer-lhe a nuca. Ainda assim, Lord Ashford inclinou-se para Sir Walter, como quem agarra a última tábua flutuante no mar. Ele se interessaria por Helena. Ele se interessaria por um acordo, corrigiu Sir Walter, escolhendo as palavras com precisão. Não por romance. Sebastian Ravenscroft não busca isso. Nem agora, nem jamais. 2 dias depois, uma carruagem negra de linhas sóbrias aproximou-se da propriedade Ashford. Não era luxuosa como as de outros nobres, mas carregava um ar austero, firme, quase intimidador, como se ela por si só já anunciasse a chegada de alguém que não precisava provar nada ao mundo. Helena observou a carruagem pela janela, com o coração acelerado. Não queria esse encontro, mas já não tinha escolha. Ou melhor, tinha, mas cada escolha tinha um preço. Quando a porta foi aberta, Lord Sebastian Ravenscroft desceu com movimentos controlados, quase silenciosos. Era mais velho que o Duque, talvez na casa dos 38 ou 40 anos. Alto, ombros largos, traços marcados pela vida, não pelo luxo. O olha era um par de olhos escuros, tão frios e impenetráveis quanto a névoa sobre o mar. As roupas dele eram elegantes, porém sóbrias. Casaco escuro,
luvas simples, cabelo preso levemente para trás, revelando uma linha firme de mandíbula. Nada nele chamava a atenção por ostentação, apenas pela presença. Uma presença que preenchia o ambiente com autoridade silenciosa. Quando entrou na sala de visitas, todos se levantaram. Lord Ravenscroft cumprimentou o pai de Helena. Lord Ashford, respondeu ele, com um aceno quase imperceptível. A voz era baixa, rouca, como se tivesse sido moldada por anos de silêncio. Ele cumprimentou a mãe dela com cortesia impecável, mas sem calor, e então olhou para Helena. Por um instante, apenas por um instante, o mundo pareceu encolher ao redor deles. Ele não sorriu, não pareceu impressionado, não pareceu sequer julgar, apenas observou. Helena manteve o queixo erguido, recusando-se a parecer uma moça desesperada, mesmo estando, de certa forma, encurralada. Senhorita Ashford, disse ele, inclinando a cabeça. Lord Ravenscroft, a troca foi seca, honesta e, estranhamente, reconfortante. Edward sempre a elogiara com frases prontas. Sebastian apenas via, sem decorar palavras, sem máscaras. Após alguns minutos de conversas formais entre os adultos, Sebastian solicitou que Helena e ele conversassem a sós, sob o olhar cauteloso da mãe, mas ainda assim, em particular, em uma pequena sala adjacente. Assim que a porta se fechou, ele se posicionou diante da lareira apagada. Farei isto ser direto, disse ele sem rodeios. Estão sugerindo que eu tome você como esposa. Helena engoliu seco. Jamais ouvira alguém falar de casamento com tanta objetividade. Sim, disse ela firme. E o que o senhor pensa disso? Ele ergueu o queixo alguns milímetros, avaliando-a como alguém que pesa cada palavra. Penso que não busco amor, nem consolo, nem expectativas juvenis que acabem como começaram. Helena sentiu o golpe, não por ofensa, mas pela sinceridade crua. Não teria de temer isso comigo, disse ela, apertando os dedos. Não estou em busca de romance. Ele inclinou a cabeça. Então, estamos alinhados. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais do que discursos inteiros. Preciso de uma esposa, continuou Sebastian, para administrar as funções sociais da casa, para manter a ordem no domínio, para lidar com assuntos que não posso delegar a criados. Não busco herdeiros com urgência. Não busco expectativas sentimentais. Apenas praticidade. Helena imaginou um casamento frio, silencioso, um contrato e nada mais. Depois imaginou voltar à humilhação pública, às cartas venenosas, às portas fechadas, e pensou em seus pais, na propriedade, no futuro. Quando ergueu os olhos, encontrou os dele, intensos como aço molhado. E o que espera de mim? Perguntou ela. Verdade, respondeu ele sem hesitar. Só isso. Não suporto jogos, nem máscaras. Já vivi cercado delas. Houve um instante em que Helena sentiu que ele queria perguntar sobre o motivo do rompimento com o Duque, mas ele não perguntou. E por isso mesmo, ela respondeu. O senhor deve estar se perguntando sobre meu escândalo recente. Ele a encarou, sério. Não me interessa. Helena piscou surpresa. Não, me interessa? A sociedade mente, afirmou Sebastian. Em muitos casos mente por prazer. Não costumo ouvir rumores. Quero apenas saber se há algo que afetará a vida prática da propriedade. A indiferença dele aos boatos tocou Helena de um modo estranho. Libertador. Não, Lord Ravenscroft, respondeu ela. O que aconteceu não terá efeito na propriedade. Apenas agiu contra meu coração. Ele assentiu discretamente. Então não é assunto meu. Quando voltaram à sala principal, os pais de Helena aguardavam com uma ansiedade visível. Sebastian parou diante deles. Proponho o casamento, declarou, com a calma de quem diz que vai comprar um terreno, não uma vida inteira. Dentro de 2 meses. Discreto e eficiente. Helena sentiu o ar se comprimir ao redor. Seu pai quase desabou de alívio. É uma honra, disse ele. A mãe segurou a mão da filha, apreensiva. Mas foi Sebastian quem olhou Helena diretamente. A decisão é sua, disse ele sem suavizar a voz. Não aceitarei uma esposa que entre nessa união coagida. Helena inspirou fundo. A postura dele, firme, direta, honesta, era o oposto de Edward, com seus jogos, seus floreios, sua covardia afetiva. Além disso, essa união protegeria sua família, e a protegeria também.
Mas não era só isso. Havia algo naquele homem, um abismo, uma dor, algo que conversava com a própria ferida dela, embora nenhum dos dois ousasse admitir. Eu aceito, disse Helena com voz firme. Aceito o acordo. Sebastian inclinou a cabeça, respeitoso, mas distante. Ele não sorriu, não agradeceu, não estendeu a mão. Apenas virou-se para a janela e disse, então está decidido. E naquele instante, Helena entendeu. Ela estava se casando com um homem que não precisava de amor e que provavelmente temia o amor acima de tudo. Mas era melhor enfrentar a sombra sincera de um homem quebrado do que viver à mercê da mentira de um homem covarde. E assim começou o caminho que mudaria suas vidas para sempre. 2 meses se passaram como uma névoa pesada. O casamento entre Helena Ashford e Lord Sebastian Ravenscroft foi celebrado de forma discreta, quase silenciosa, exatamente como ele desejava, e ela não se importava. Nenhum baile, nenhum salão iluminado, nenhum convite além dos familiares imediatos. Não houve valsa, nem discurso, nem lágrimas sentimentais. O momento em que disseram sim foi simples, quase austero. Helena vestiu um vestido creme, sem adornos. Sebastian usou um casaco negro, sem qualquer sinal de elegância excessiva. Suas mãos não se tocaram por mais que alguns segundos durante o ritual. Não houve beijo. Isso dizia tudo. Logo após o breve almoço, já estavam na estrada, partindo no coche escuro que Sebastian trouxera para buscá-la. A viagem duraria horas, mas Helena percebeu que a travessia era mais simbólica do que geográfica. Deixava para trás não apenas sua família e sua antiga vida, mas uma parte grande de si mesma, uma parte que precisava ser enterrada. Ao deixar a propriedade Ashford, as estradas pavimentadas foram dando lugar a caminhos de terra mais estreitos e sinuosos. O campo se estendia por colinas suaves, mas quanto mais avançavam, mais selvagem a paisagem se tornava. Árvores altas e antigas formavam um arco natural sobre certos trechos, filtrando a luz e criando sombras que dançavam com o vento. O céu estava nublado, com pequenas brechas de sol que tocavam o gramado em ondas irregulares. O ar tinha cheiro de terra úmida e folhas esmagadas. Dentro do coche, o silêncio reinava absoluto. Sebastian lia alguns documentos. Helena observava a paisagem, e entre eles havia um abismo que ninguém ousava atravessar ainda. Estamos quase chegando, anunciou ele, sem erguer o olhar. Ela assentiu. Não sabia como responder àquela voz controlada, sempre medida, sempre distante. Uma parte dela temia que aquele casamento fosse apenas a continuidade de sua recente dor, apenas com um homem diferente. Mas outra parte, pequena, mas viva, tinha esperança de que pudesse recomeçar de alguma forma. Quando a estrada finalmente se abriu para uma colina ampla, Helena viu ao longe uma construção que fez seu coração acelerar, não de medo, mas de impacto. Ravenscroft Hall não era um castelo feérico, mas também não era uma casa comum. Era algo entre os dois. Uma mansão ampla, construída em pedra escura com torres laterais curtas, janelas altas e uma imponência silenciosa. Era o tipo de lugar que parecia carregar memórias demais. As paredes estavam cobertas por trepadeiras antigas. O telhado de ardósia refletia um brilho metálico sob o céu nublado. Um enorme portão de ferro se erguia ao final da estrada, e quando se abriu com um ranger baixo, Helena sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O coche atravessou o pátio externo, onde poucas pessoas aguardavam. Criados, arrumadeiras, um mordomo grisalho e uma governanta de expressão fechada. Helena respirou fundo. Um novo lar, ou uma nova prisão. Ainda não sabia. Assim que o coche parou, Sebastian desceu primeiro. Não ofereceu a mão a Helena, não por indelicadeza, mas porque simplesmente não pensava nesses gestos. Ele não vinha de um mundo de delicadezas. Helena desceu com cuidado, sentindo seus pés tocarem o chão de pedras antigas. Ventava ali. O ar era mais frio, como se a colina estivesse sempre sob a sombra de nuvens. Seja bem-vinda a Ravenscroft Hall, disse uma voz atrás dela. Helena virou-se e encontrou uma mulher elegante, de meia-idade, postura impecável, roupas escuras e olhos atentos. A governanta. Senhora Whitmore, apresentou-se ela, inclinando levemente a cabeça. É uma honra recebê-la. Obrigada, respondeu Helena, tentando sorrir. Então apareceram outros empregados, jardineiros, jovens aprendizes,
uma cozinheira forte e atarracada, um mordomo alto e silencioso, chamado Sr. Graves, e 2 criados mais novos, que pareciam observar Helena com uma curiosidade tímida misturada a algo que ela não identificou. Talvez pena. Sebastian apenas gesticulou com a cabeça. Organizem tudo. A Sra. Ravenscroft precisa descansar. A forma como ele pronunciou Sra. Ravenscroft fez Helena perceber que ainda não compreendia completamente o que significava carregar aquele nome. Ao entrar, Helena sentiu como se tivesse atravessado um portal para outro mundo. Os corredores eram longos, cobertos por tapetes antigos. O cheiro era de madeira envelhecida, velas queimadas e algo indefinível, talvez a ausência de uso em certos cômodos. O teto alto fazia cada passo ecoar. Quadros emoldurados, retratando gerações de Ravenscroft, observavam os visitantes com olhares severos. No salão principal, um enorme retrato chamava a atenção. Uma mulher jovem, de cabelos claros, sentada à frente de uma janela. Os olhos dela eram profundos demais, como se guardassem segredos que ninguém ousara tocar. A antiga senhora Ravenscroft, a esposa morta. Helena sentiu o peito apertar, sem saber exatamente por quê. E ao perceber que Sebastian passava pelo retrato, sem sequer lançar um olhar, entendeu que ali havia uma ferida silenciosa e profunda. A governanta chamou sua atenção e a conduziu Helena até um quarto amplo, de janelas grandes, cortinas pesadas e móveis de madeira escura. Era bonito, mas carregava um ar estático, como se ninguém o tivesse tocado em anos. Mandarei acender as lareiras, disse a Sra. Whitmore, e preparar um banho quente. Obrigada, respondeu Helena. Sebastian entrou no quarto sem cerimônia. Quando ficaram a sós, parou diante da janela como se medisse a distância entre eles. Não em passos, mas em mundos. Suas roupas chegarão ainda hoje, disse ele direto. Se precisar de algo, peça à governanta. Ela cuidará de tudo. Helena engoliu a vontade de perguntar se ele algum dia sorriria, ou se viveriam eternamente como desconhecidos. E quanto às minhas obrigações? Perguntou ela, com cautela. Ele ergueu o olhar, e pela primeira vez parecia cansado, não frio. Administrar a casa, organizar eventos quando necessário, lidar com os criados, renovar o que achar necessário. Não interfiro nesses assuntos. Certo. E quanto ao resto, continuou ele desviando o olhar, não espere de mim mais do que posso oferecer. Helena sentiu aquela frase como uma parede erguida entre eles. Eu não espero, respondeu ela, embora parte dela desejasse algo mais do que ausência. Uma amizade, talvez. Sebastian assentiu. Já estava a meio caminho da porta quando parou. Há cômodos nos quais não entro, e nos quais gostaria que você não entrasse também. Helena franziu o senho. Quais? Ele hesitou. Um gesto raro nele. Você reconhecerá. A casa fala. E certos lugares ainda guardam memórias demais. E saiu, deixando Helena com a sensação incômoda de que acabara de se casar com um homem que carregava fantasmas e que, de alguma forma, esperava que ela convivesse com eles. Os dias seguintes foram preenchidos com tentativas de Helena de entender a dinâmica da mansão. Havia quartos que ninguém usava, corredores que pareciam sempre escuros, cômodos que ficavam trancados, e havia um quarto em especial, no final de uma ala afastada, cuja porta sempre permanecia entreaberta, como se esperasse alguém voltar. Helena tentou não olhar, mas aquilo chamava sua atenção como um sussurro. O retrato da esposa morta estava sempre lá, em cada corredor, em cada memória dos empregados. Embora ninguém mencionasse-a diretamente, Helena sentia a presença daquela mulher em cada canto da casa. Era como viver com uma sombra que não lhe pertencia. Naquela primeira noite, enquanto se deitava na cama que ainda não parecia sua, Helena sentiu um aperto no peito. A casa era grande demais, silenciosa demais, antiga demais. E o seu marido era um enigma. Mas havia algo que ela reconhecia naquela escuridão. A sensação de estar fora do lugar. Ela mesma havia sido arrancada de sua vida, de seus sonhos, de seu futuro planejado. Agora, estava ali, tentando encontrar um motivo para respirar, sem que a dor voltasse. Talvez, apenas talvez, naquela casa cheia de segredos, ela encontrasse um, ou encontrasse outro tipo de dor. Ainda assim, naquele momento, com o vento batendo nas janelas e a lareira crepitando suavemente, Helena decidiu.
Se aquele lugar era uma prisão, ela encontraria uma janela. Se era um campo arruinado, ela plantaria algo. E se era um túmulo de memórias, ela transformaria em lar. Mesmo que tivesse de enfrentar todos os fantasmas que habitavam ali, inclusive os que Sebastian não ousava encarar. A rotina em Ravenscroft Hall era tão silenciosa quanto sua arquitetura. Cada cômodo parecia conter o eco de passos que já não existiam, e cada criado falava apenas o necessário, como se palavras demais pudessem acordar algo que deveria permanecer adormecido. Helena percebeu isso na primeira semana. Naquela casa, o silêncio não era a ausência, era a presença e era a regra. No segundo dia de sua chegada, durante o café da manhã servido num salão grande demais para apenas 2 pessoas, Sebastian explicou sem preâmbulos como funcionava a rotina do casarão. As refeições são servidas às 8, à 1 e às 7 da noite, disse ele, cortando seu pão com precisão quase mecânica. Não precisa comparecer a todas, mas deverá estar presente em ao menos 2. Helena assentiu. As noites são tranquilas, continuou ele. Evite andar sozinha pela ala leste depois das 10. Ala leste. Helena sentiu um arrepio, lembrando a porta entreaberta daquele corredor proibido. Por quê? Perguntou. A casa é antiga. Há tábuas soltas, escadas que rangem, janelas que não fecham bem. Não quero acidentes. Helena percebeu que havia algo não dito e que ele não diria, não ainda. Sebastian limpou os dedos num guardanapo, sem erguer o olhar. Quanto a visitas, não recebo muitas. Apenas alguns administradores da propriedade e conhecidos para assuntos práticos. Não há bailes, nem jantares sociais. Não espero que você organize eventos, a menos que seja necessário para manter aparências externas. A palavra aparências ressoou como um aviso. Ele era frio demais para se importar com frivolidades, mas tinha plena consciência de que o mundo as exigia. Para ela, isso não seria problema. Depois de tudo o que passou com o casamento que não vingou, não desejava receber visitas nem dar festas. E você? Perguntou Helena num impulso. Quais são suas regras? Ele ergueu o olhar por um segundo curto demais. Eu não invadirei seu espaço íntimo, respondeu. Seu quarto é seu. Suas decisões sobre a casa também. Não interferirei. Helena ficou sem saber se aquilo era gentileza ou distância. Talvez os dois. Talvez nenhum. As refeições eram marcadas pelo som dos talheres tocando a porcelana e pelo leve chiado da lareira. Sebastian não falava de si, não perguntava nada a respeito dela, apenas comentava de forma prática sobre a propriedade, colheitas, impostos, reparos necessários, negociações com vilarejos próximos. Helena, aos poucos, descobriu que gostava da serenidade dele, ainda que fosse vazia de afeto. Era uma calma previsível. Depois de anos convivendo com o charme volátil do Duque, aquela frieza constante era quase confiável. Mesmo assim, havia uma parede invisível entre eles, e Helena sentia que os tijolos dessa parede vinham de muito antes de sua chegada. Determinada a não se tornar uma prisioneira de corredor, Helena começou a assumir suas funções. Primeiro mudou as flores. Colocou vasos com lavanda, jasmins e dálias frescas nos salões. Depois pediu para abrir as grandes janelas que estavam sempre fechadas, deixando o ar circular. Também reorganizou a cozinha com a ajuda da cozinheira Mrs. Kathleen, que, apesar do semblante fechado, revelou um sorriso discreto ao ver que Helena sabia separar ervas, temperos e utensílios com precisão. A antiga senhora que não gostava de mudanças, comentou Kathleen, enquanto picava cenouras com habilidade impressionante. Nada poderia sair do lugar. Helena quis perguntar sobre a esposa morta, mas conteve-se. Não era hora. Aos poucos, os criados começaram a olhar Helena com menos desconfiança. Ela conversava com eles, perguntava sobre suas famílias, agradecia por pequenas gentilezas. Coisas simples, mas que pareciam raras naquela casa. Mudanças, porém, despertam reações. A primeira discussão aconteceu numa manhã chuvosa. Helena havia pedido que as cortinas pesadas da biblioteca fossem retiradas para limpeza e substituídas por outras mais claras. Quando Sebastian entrou na biblioteca e viu a luz invadindo o cômodo, onde antes reinava a penumbra, o rosto dele endureceu. Quem autorizou isso? Perguntou ele, a voz baixa, quase perigosa. Helena se levantou, surpresa pela reação. Fui eu. A sala estava escura demais. Achei que...
Não pedi mudanças aqui, interrompeu ele. A grosseria o deixou ainda mais frio. A casa é grande, Helena respondeu com firmeza. Se houver algo que não deseja que eu toque, peço que me avise. Mas não posso administrar Ravenscroft Hall vivendo às cegas. Sebastian cerrou a mandíbula. Por um instante ela achou que ele explodiria, mas ele respirou fundo. Não mexa mais nesta sala, disse com o tom mais controlado. Há coisas que prefiro manter como estão. E saiu, deixando Helena cercada por livros, janelas abertas e um vento frio que não vinha do lado de fora. Apesar dessas tensões, havia ocasiões em que Sebastian deixava escapar lampejos de algo mais, algo que ele tentava, desesperadamente, enterrar. Uma tarde, Helena encontrou um dos pequenos aprendizes da propriedade, um menino de 7 anos chamado William, chorando no jardim por ter machucado o joelho. Ela o pegou no colo, levou até a cozinha e tratou o ferimento com uma delicadeza que surpreendeu todos ao redor. Quando saiu, encontrou Sebastian no corredor, observando de longe. Ele se machucou, explicou Helena, sem saber o que esperar. Sebastian apenas assentiu, mas seu olhar dizia mais do que seus lábios jamais confessariam. Outra noite, ao voltar para o quarto, Helena encontrou uma pequena caixa deixada sobre a mesa. Dentro, havia um lenço bordado com seu novo monograma, HR. Nenhuma nota, nenhuma palavra, nada que indicasse o autor, mas não precisava. Sebastian tinha maneiras de falar sem abrir a boca. Mesmo com as melhorias na casa, havia noites em que Helena desabava. Ela havia sido traída, humilhada, exposta, e agora vivia com um homem que também carregava pedaços quebrados. Mas ela tentava se recompor. Às vezes saía para caminhar sozinha pelos jardins, longos, tomados por roseiras selvagens. Outras vezes ficava horas lendo na biblioteca, exceto na parte proibida. Outras, bordava em silêncio. Uma dessas noites, Sebastian passou pelo corredor e viu Helena sentada na sala menor, chorando discretamente. Tentou passar reto, mas algo o deteve. Voltou, entrou, não disse nada. Apenas deixou um copo d'água na mesa e permaneceu ali por alguns segundos, imóvel, como alguém que quer ajudar, mas não sabe como. Depois, saiu sem olhar para trás. Helena entendeu então. Ele também tinha feridas que não cicatrizaram. Só que, ao contrário dela, ele nunca deixava sangrar onde alguém pudesse ver. Com o passar das semanas, Helena começou a perceber um padrão. Havia lugares da casa que Sebastian evitava. Havia datas que ele ignorava completamente. E havia momentos em que ele parecia mergulhar em silêncio, não por hábito, mas por dor. A expressão dele mudava quando passava pela ala leste. Seu corpo tenso, sua respiração curta. E sempre que Helena tentava tocar em qualquer assunto que pudesse se aproximar da antiga esposa, ele cortava de imediato. Havia claramente um fantasma ali. Não um fantasma literal, mas um fantasma emocional. Um peso, um luto mal resolvido. Uma culpa que ele carregava como corrente. E Helena, que reconhecia feridas invisíveis mais do que imaginava, começou a ver além da frieza. Sebastian não era apenas distante, não era apenas prático, não era apenas sombrio. Ele estava quebrado. E embora tentasse esconder, Helena percebia. Aos poucos percebeu-se tentando entendê-lo e talvez tentando alcançá-lo, mesmo sabendo que tocar o coração de Sebastian Ravenscroft poderia ser tão perigoso quanto entrar num cômodo que ele proibira. Ainda assim, ela começava a querer tentar. A ala leste de Ravenscroft Hall parecia respirar por conta própria. Era um trecho da casa que não recebia visitas, não era limpo com regularidade e não conhecia passos recentes. E ainda assim, havia sempre um leve aroma de jasmim ali, como se alguma janela estivesse eternamente aberta para um jardim que não existia mais. Helena não precisava que alguém lhe apontasse onde aquela ala começava. Bastava atravessar o arco do corredor principal que a temperatura mudava. O ar ficava mais frio, o chão mais silencioso e a sensação de estar sendo observada mais forte. Ela respeitava a regra de Sebastian, não entrar ali. Mas isso apenas aumentava sua curiosidade, e com ela, a inquietação que a casa parecia sussurrar diariamente. A primeira pista veio numa tarde em que Helena ajudava Mrs. Whitmore a revisar um inventário antigo. A governanta, normalmente reservada como pedra,
deixou escapar um comentário. A senhora Ravenscroft, começou ela involuntariamente, tinha preferências muito específicas. Helena ergueu o olhar, atenta. Preferências? Whitmore percebeu que havia dito mais do que pretendia. Endireitou a postura. Não costumo falar sobre assuntos que não me dizem respeito, disse ela com voz controlada. Mas a antiga senhora era sensível, muito sensível. Helena franziu o senho. Sensível? De que forma? A governanta hesitou. Tinha melancolias, murmurou. Passava longos períodos isolada, às vezes semanas inteiras. O Lorde não sabia como lidar com isso. Helena sentiu uma pontada de empatia imediata. Ele era frio com ela? Whitmore suspirou. O Lorde sempre foi um homem de poucas palavras, mas com a primeira esposa havia algo diferente. Uma distância que ela não compreendia. Helena engoliu seco. E ela morreu como? A governanta fechou o inventário com um estalo firme. A casa guarda suas histórias, milady. Algumas delas é melhor deixar onde estão. Mas ao se afastar, Helena notou que a mulher tinha os olhos úmidos e a expressão endurecida de quem guarda segredos que pesam mais do que poderiam carregar. Com o passar das semanas, Helena percebeu que alguns criados evitavam passar pela ala leste à noite. 2 aprendizes, certa vez, recusaram-se a levar lenha por aquele corredor. É que, disse William, o menino que ela ajudara no jardim, às vezes ouvimos passos lá. Passos que não são do Lorde. Helena se ajoelhou para ficar ao nível dele. O que mais você ouviu? O menino olhou para os lados. Risos, sussurrou, baixinhos, como se alguém estivesse rindo atrás da porta. Helena sentiu um frio na espinha, mas não acreditava em fantasmas. Acreditava em segredos, e segredos costumam fazer barulho. Dias depois, enquanto Helena caminhava pelo jardim interno procurando flores para renovar as mesas do salão, encontrou uma pequena caixa caída perto da estufa abandonada. A madeira estava desgastada pela chuva, a fechadura enferrujada. Dentro havia uma pulseira de prata fina, um lenço bordado com iniciais delicadas. A.R. Uma carta dobrada, sem destinatário. As linhas da carta eram trêmulas, mas carregadas de emoção. Às vezes, sinto que esta casa está me engolindo. Ele não me vê, não me escuta. Talvez eu devesse libertá-lo e me libertar. Helena fechou os olhos. A.R. Amélia Ravenscroft, a antiga esposa. Aquela carta não soava como a escrita de uma mulher amada. Soava como um pedido silencioso de socorro. Naquela noite, Helena encontrou Sebastian na biblioteca, a sala proibida para mudanças. Ele estava sentado à mesa, com o casaco retirado, os cabelos em desalinho raro, a testa apoiada na mão. Parecia cansado, quase abatido. Ela hesitou antes de se aproximar. Sebastian, chamou ela suavemente. Ele ergueu o olhar rapidamente, como alguém que desperta de um pesadelo, e sua expressão fechou-se como uma porta batida pelo vento. Algum problema? Perguntou ele com a frieza habitual. Helena aproximou-se, segurando a carta sem mostrá-la. Eu encontrei algo no jardim. O corpo dele ficou tenso imediatamente. Tenso, como se estivesse prestes a lutar. Algo de importante? Perguntou cauteloso. Uma carta, disse ela, de sua esposa falecida. Os olhos dele se estreitaram, não de raiva, mas de medo. Onde? Perguntou. Helena mostrou a caixa ainda sem entregar. Ele tomou o objeto nas mãos com firmeza, mas não abriu. Eu não quis, começou ela. Não entre naquela ala, interrompeu Sebastian, com voz baixa e dura. Já não pedi isso antes? Helena sentiu o golpe daquelas palavras. Não entrei, disse ela firme. Apenas encontrei isso ao acaso. Mas acredito que você deveria... Não vou discutir esse assunto, cortou ele, a voz tremendo levemente. Nunca mais me traga nada ligado a ela. Ele virou-se como se fugir fosse sua única defesa. Mas Helena, ferida pela rudeza e movida pela própria dor, avançou 2 passos. Não pode simplesmente apagar o passado, Sebastian, exclamou. Ele está em cada parede desta casa. Sebastian fechou os olhos por um instante, e Helena percebeu que ele estava sofrendo. Então ele murmurou, quase inaudível. Eu sei, mas não sei como viver com ele. Levantou e saiu, deixando-a sozinha com uma verdade que doía mais do que os rumores. A revelação não veio toda de uma vez. Veio em fragmentos,
pedaços soltos de um quebra-cabeça emocional. Primeiro, Helena encontrou um diário na biblioteca, escondido atrás de livros de contabilidade. As páginas haviam sido arrancadas, exceto algumas. Sebastian não entende. Tento dizer, mas ele não escuta. Ele vive para a casa, para as terras, para responsabilidades. Eu vivo para ele, e isso me destrói. Depois, encontrou uma velha serva da família, Mrs. Linwood, que cuidara de Amélia antes de sua morte. A mulher tremia ao falar. Ela era doce, milady, mas sofria e achava que não era suficiente. E Sebastian? Perguntou Helena. A serva suspirou. Ele tentou, mas não sabia como amá-la, e ela precisava de mais, muito mais. E então, sussurrou Helena. Mrs. Linwood apertou as mãos. Um dia ela foi encontrada na ala leste, caída no chão. A escadaria é perigosa, mas alguns dizem que ela mesma se deixou cair. Helena sentiu o estômago revirar. Sebastian acredita nisso? Murmurou ela. Ele acredita que falhou com ela, respondeu a mulher, e carrega isso como uma sombra desde então. Ao juntar tudo, Helena entendeu o motivo da frieza de Sebastian. Ele não era incapaz de amar. Ele tinha medo. Medo de amar errado. Medo de machucar de novo. Medo de carregar mais uma morte nos ombros. Ele se culpava e não sabia o que fazer. E, de alguma forma, Helena compreendia porque também carregava suas próprias cicatrizes. Naquela noite, Helena caminhou até o quarto onde Sebastian dormia. Não para entrar, mas para ficar diante da porta, respirando fundo, tentando sentir o que ele sentia. Lá dentro, ela imaginava um homem sentado na escuridão, tentando não lembrar da esposa morta, mas lembrando todos os dias. Tentando não se culpar, mas se culpando sempre. Tentando não sentir, mas sentindo tudo. Helena tocou a porta, sem força, sem intenção de abri-la. Eu entendo, murmurou para si mesma. Não como ela, mas eu também entendo. E pela primeira vez percebeu que seus próprios sentimentos por Sebastian, confusos, escondidos, doloridos, estavam se transformando. Não era amor, ainda não, mas era algo que crescia silenciosamente, como uma flor que insiste em brotar num terreno devastado. E talvez fosse isso que Ravenscroft Hall precisava. Alguém que não tivesse medo de florescer em meio às sombras. Com o passar dos dias, após a sequência de descobertas sobre Amélia Ravenscroft, algo mudou silenciosamente no ar da casa. Não era uma mudança brusca, mas um deslocamento quase imperceptível, como quando uma porta antiga, que sempre rangeu, de repente passa a abrir com suavidade. Helena sentia que havia tocado, ainda que de forma discreta, na ferida mais profunda de Sebastian, e embora ele não tivesse dito uma única palavra desde o confronto sobre a carta, sua postura também começara a mudar. A casa, antes sufocante, parecia respirar de um jeito diferente. A aproximação entre Helena e Sebastian não começou com ternura, mas com um problema. Uma manhã, o administrador principal, Mr. Crawley, chegou aflito à sala de jantar com notícias de que uma parte dos trabalhadores havia sido afetada por uma doença repentina, febre, cansaço, náuseas. A colheita estava atrasada e algumas famílias dos vilarejos vizinhos já murmuravam que Ravenscroft Hall não cuidava adequadamente dos seus. Sebastian, sempre prático, começou a dar instruções rápidas. Mandou buscar ervas, pediu que separassem água fresca, ordenou que enviem criados a cavalo para chamar um curandeiro experiente. Helena observou tudo em silêncio por alguns instantes, até se aproximar. Eu posso ajudar, disse ela firme. Sebastian franziu o senho. Não é necessário. É necessário sim, corrigiu Helena, encarando-o com determinação. Essas pessoas trabalham para nós. Eu quero vê-las. Quero falar com elas. Quero garantir que tenham o básico. Ele hesitou, algo raro nele, mas cedeu. Muito bem. E depois num tom mais baixo. Mas não se arrisque. Helena segurou o olhar dele por um segundo. Eu sei cuidar de mim. Ao chegar ao pequeno vilarejo que fazia parte das terras de Sebastian, Helena viu a dimensão da situação. Mulheres abanavam crianças febris, homens tentavam trabalhar apesar da tosse insistente, e o ar carregava cheiro de chá de camomila e remédios improvisados. Helena entrou nas casas, ouviu histórias, confortou mães desesperadas, distribuiu os mantimentos que havia mandado trazer da mansão, sentou-se ao lado dos trabalhadores, segurou mãos trêmulas,
distribuiu compressas frias. E o que impressionou mais do que tudo foi ver Sebastian ali, calado, mas presente. Ele entregava baldes de água, ajudava a montar camas improvisadas e, em determinado momento, até carregou uma criança adormecida no colo para levá-la ao ar fresco. Quando Helena o viu com a menina segura nos braços, sentiu algo dentro de si se agitar, algo quente, inesperado, quase doloroso. Ele não percebeu o olhar dela. Ou percebeu, mas fingiu não perceber. Na carruagem de volta, Helena estava exausta, com as mãos sujas de terra e o rosto marcado pela preocupação. Sebastian também estava cansado, mas havia algo diferente em sua expressão. Ele parecia humano, não o lorde recluso, não o homem endurecido pelo passado, mas alguém que carregava a responsabilidade de um jeito respeitável. Você fez muito pelo vilarejo hoje, disse Helena, rompendo o silêncio. Sebastian olhou pela janela. Fiz o que qualquer homem faria. Não, corrigiu ela. Muitos teriam enviado criados ou mandado ajuda, mas você foi. Isso diz muito sobre você. Ele não respondeu, mas ela viu sua mão apertar levemente o tecido do casaco, um gesto involuntário, quase vulnerável. Mais tarde, já no casarão, Helena estava na menor biblioteca reorganizando alguns livros que jaziam empoeirados. Não era o cômodo proibido, mas ficava perto. Sebastian entrou silenciosamente. Ela só percebeu porque sentiu a mudança no ar. Por que trabalha à noite? Perguntou ele. Porque preciso ocupar a mente, disse ela, sorrindo de leve. Ajuda a não pensar demais. Ele ficou quieto por alguns segundos, como se lutasse internamente contra algo que desejava dizer, mas não conseguia. Helena, murmurou quase hesitante. Sobre a carta? Ela ergueu a cabeça, surpresa. Era a primeira vez que ele mencionava aquilo. Não precisa se explicar, disse ela suavemente. Mas quero, respondeu ele, num tom baixo e rouco. Amélia, ela não era fraca. As pessoas sempre dizem isso sobre mulheres que sofrem. Mas ela era forte, forte demais talvez. Só que não conseguia viver presa. E eu não sabia libertá-la. Helena sentiu um aperto no peito. E você se culpa por isso, disse ela. Sebastian fechou os olhos, apenas por um instante. Culpa é uma palavra pequena para o que sinto. A confissão pairou no ar como um lamento ancestral. Helena se aproximou um pouco mais, não o suficiente para tocá-lo, mas próximo o bastante para ele sentir sua presença. Você não a empurrou, disse ela com firmeza, e não a abandonou. O que aconteceu não é sua culpa inteira. Ninguém carrega sozinho o peso da dor do outro. Sebastian a encarou como se ela tivesse dito algo revolucionário, algo que ele nunca ousara pensar. Você fala como alguém que conhece bem esse tipo de dor, murmurou ele. Helena sorriu, triste. Porque conheço. Dias depois, houve um jantar pequeno na mansão. Não um baile, apenas um encontro com 2 aristocratas locais que queriam discutir o uso das terras. Helena organizou tudo, flores simples, toalhas limpas, pratos preparados pela cozinha com um toque de ervas frescas. Antes de descer, ela prendeu o cabelo e vestiu um vestido azul profundo. Nada extravagante, mas que fazia seus olhos parecerem mais brilhantes. Ao vê-la, Sebastian parou por um instante na escada. Não foi um olhar de desejo, nem de encantamento. Foi algo mais difícil de interpretar. Ele parecia notar Helena pela primeira vez. Está apropriada para a ocasião, disse ele sem jeito, como se elogiar fosse proibido. Helena quase riu da falta de tato. Obrigada, respondeu sem ironia. Durante o jantar, ela conduziu conversas com habilidade, medindo cada palavra, equilibrando cordialidade e firmeza. Alguns convidados tentaram insinuar curiosidade sobre o passado conturbado de Helena, mas ela os enfrentou com elegância cortante. Meu passado é meu, disse ela sorrindo educadamente. E o presente é Ravenscroft. Isso deve bastar. Sebastian ouviu, e seus olhos brilharam com algo que poderia ser respeito ou orgulho. Ao final da noite, quando Helena se levantou para sair, seu colarinho ficou preso na cadeira. Antes que ela pudesse puxá-lo, Sebastian se aproximou por trás. Permita-me. Os dedos dele tocaram a nuca dela, apenas por um segundo. Mas foi o segundo mais longo que Helena experimentara em meses. A respiração dela falhou. O toque dele era quente, firme, cuidadoso.
Quando o tecido ficou livre, ele recuou um passo. Desculpe, disse ele, quase murmurando. Não é assim, nada a desculpar, respondeu ela com a voz mais suave do que pretendia. Foi a primeira vez que os olhos dos dois se encontraram de tão perto, sem barreiras, sem defesas, sem sombras entre eles. E naquele breve instante, breve, mas profundo, algo mudou. Não era amor ainda, era a possibilidade dele. Mais tarde naquela noite, sentados na sala menor com 2 xícaras de chá, Helena finalmente abriu o coração. Eu o vi, disse ela, com a voz baixa, o Duque e minha prima. No dia do casamento, Sebastian colocou a xícara sobre o braço da poltrona. O movimento foi lento, como se a informação tivesse força física. Ele a beijou, completou ela, e eu vi com meus próprios olhos. Sebastian desviou o olhar, mas não por desconforto, por raiva. Uma raiva contida, profunda, silenciosa. Ele é um covarde, disse Sebastian, num tom tão firme que quase fez o ar da sala estremecer. Helena sorriu com tristeza. Eu pensei que nunca mais conseguiria sentir algo, qualquer coisa, aqui dentro, murmurou ela tocando o próprio peito. Sebastian a encarou com intensidade. A capacidade de sentir não desaparece, disse ele. Apenas se esconde quando tem medo. A xícara nas mãos de Helena tremia levemente. E você? Ousou perguntar. Ainda tem medo? Sebastian demorou um tempo longo demais para responder. Quando o fez, sua voz saiu baixa, honesta, quase quebrada. Todos os dias. E pela primeira vez desde que chegara a Ravenscroft Hall, Helena não se sentiu sozinha em sua dor. Nem ele. Os dois estavam quebrados. Mas pela primeira vez, começavam a se enxergar. O inverno já havia começado a se insinuar sobre Ravenscroft Hall quando a notícia chegou. Um mensageiro trouxe um envelope selado com o brasão Lancaster, um falcão dourado sobre fundo azul. Helena o reconheceu de imediato. O sangue gelou. As mãos tremeram. Ela pensou em ignorar, fingir que nunca o viu. Mas o envelope parecia pulsar sobre a mesa como um coração insistente. Era impossível evitar. Sebastian entrou na sala nesse instante. Ele viu a carta, reconheceu o selo, e seu semblante endureceu. Não de ciúme, mas de algo mais profundo. Um perigo silencioso. Ele está vindo? Perguntou Sebastian, frio, direto. Helena abriu a carta. Minha querida Helena, soube de seu casamento recente e sinto que preciso, por honra e verdade, esclarecer acontecidos do passado. Peço uma conversa. A mais breve possível. Edward Lancaster. Helena fechou a carta com firmeza. Ele quer uma conversa, murmurou ela. Sebastian respirou fundo. As mãos estavam cerradas. Ele quer algo, corrigiu. E duques nunca vêm buscar apenas conversas. 3 dias depois, enquanto o sol pálido mal ultrapassava as nuvens, uma carruagem luxuosa surgiu no horizonte, destoando da sobriedade do entorno. Os cavalos reluziam. O cocheiro trajava azul real. E quando a porta se abriu, Edward Lancaster desceu com o mesmo charme que o tornava admirado nos salões. Mas Helena não sentiu nada ao vê-lo, nada além de um vazio frio. Edward sorriu. Aquele sorriso treinado, elegante, que tantas mulheres já haviam caído, mas agora diante dela parecia artificial, forçado. Helena, disse ele, com suavidade exagerada, que alegria vê-la tão saudável. Sebastian ficou atrás dela, imponente e sólido como um muro. Edward lançou um olhar breve, avaliando-o, medindo-o, talvez subestimando-o. Mau erro. Decidiram conversar no salão menor. A luz da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. Helena sentou-se com a postura ereta. Sebastian ficou de pé, como uma sentinela silenciosa. Edward, por sua vez, fez questão de sentar-se perto demais, e Helena fez movimento de se afastar, ainda que discreta. O duque suspirou dramaticamente. Helena, minha querida, vim porque acredito que houve um grande mal-entendido entre nós. Ela o encarou com frieza. Não houve mal-entendido, Edward. Houve traição. Ele engoliu em seco. Eu sei que pareceu desagradável, mas Marianne estava emocionalmente fragilizada, e eu apenas quis confortá-la. Sebastian deu um passo à frente. Nada brusco, mas suficiente para Edward observar e recalcular o tom. Conforto. Helena repetiu amarga. Não era isso que pareceu. Foi um único beijo. Defendeu-se Edward, agora menos elegante. Um erro.
Um desatino. Eu estava nervoso com o casamento. E isso o conduziu aos braços da minha prima, cortou Helena com a voz forte. Não me insulte, Edward respirou fundo. O que eu tento dizer, insistiu, é que sempre te amei. Só precisei de um tempo para entender meus sentimentos. Helena quase riu. Amor não precisa ser entendido, Edward. Amor se sente. Ele ficou sem palavras. Sebastian permaneceu imóvel, a tensão percorrendo-lhe o maxilar. Edward tentou outro ângulo. Ouça, Helena. Sei que agi mal, mas estou aqui. Vim até você. Isso não basta para mostrar que estou arrependido? Helena respirou fundo. Arrependido ou ferido no orgulho? Perguntou ela. Porque, até onde sei, você espalhou que eu era instável, emocional, dramática. Isso também faz parte do arrependimento? Edward empalideceu. Eu precisava proteger minha reputação. As pessoas perguntavam, comentavam. Então você mentiu, concluiu Helena firme, não para me proteger, mas para salvá-lo de sua própria vergonha. O duque tentou tocar na mão dela. Sebastian avançou um passo, discreto mas letal. Edward recuou. Helena, disse o duque mais sério, você não pode ter escolhido isso. Apontou vagamente para a casa, para Sebastian, para o ambiente austero. Uma vida isolada, num lugar tão distante, com um homem tão... Sebastian ergueu o rosto. O olhar dele era tormenta. Termine, disse ele, calmo demais. Edward engoliu em seco. Tão diferente do que você merece. Helena sentiu sua raiva crescer. Lenta, firme, profunda. Você não sabe o que eu mereço, Edward. Nem nunca soube, disse ela. Vendo que não a comoveria, Edward mudou de postura. Ficou mais intenso, mais manipulador. Eu vim te buscar, revelou ele sem rodeios. Posso desfazer seu casamento. Posso arrumar tudo. Posso consertar sua reputação. Podemos retomar o que tínhamos. Todos entenderão. Todos me apoiarão. Sebastian fechou os olhos por um segundo. Aquilo o feriu mais do que ele admitiria. Você pode voltar comigo agora, insistiu Edward. Estou te oferecendo sua vida de volta. Você só precisa dizer sim. Helena ficou em silêncio. Por um instante, apenas um, imaginou o que teria sido sua vida se não tivesse visto o beijo naquela manhã. A igreja iluminada, as músicas, o casamento perfeito. Mas era apenas uma miragem, uma casca sem alma. Olhou para Sebastian, o homem que mal sabia demonstrar afeto, que carregava culpas profundas, que quase nunca sorria, mas que nunca mentiu para ela, nunca duvidou dela ou a julgou. E então entendeu. Sebastian não oferecia uma vida brilhante, oferecia verdade. Edward oferecia brilho, mas sem verdade alguma. O duque, percebendo o silêncio dela, insistiu. Você não sente falta de tudo o que abandonou? Das festas, dos salões, das luzes, da vida que eu lhe daria? Helena abriu a boca para responder, mas Sebastian falou antes. Se ela quiser ir, disse ele com a voz baixa e firme, eu não a impedirei. Helena o encarou surpresa. Sebastian continuou. Nosso casamento foi um acordo. Não amarrou sua liberdade. Se ela escolher você, Duque, eu a deixarei partir. Não porque não me importe, mas porque não acredito em aprisionar ninguém. Era mais do que ele costumava dizer. Era vulnerável. Helena percebeu a dor nos olhos dele, escondida, mas viva. Sebastian acreditava que não era digno dela, que ela merecia mais, que ele só oferecia sombras. Eu não sou o homem que ela deveria ter, murmurou Sebastian, olhando fixamente para o chão. Edward sorriu, triunfante. Viu? Ele mesmo admite. Helena fechou os punhos. Sentia o coração bater forte, acelerado, dolorido. Sebastian respirou fundo tentando concluir. Mas eu faria qualquer coisa para vê-la feliz. Essas palavras, Helena nunca as ouvira de ninguém, e doíam mais do que qualquer promessa vazia. Helena levantou-se lentamente. Seus passos ecoaram pelo salão. Edward sorriu, achando que ela estava indo em sua direção, mas Helena passou direto por ele e parou diante de Sebastian. O Lorde ergueu os olhos, hesitante, vulnerável, quebrado. Nunca um homem tão forte parecera tão frágil. Sebastian, disse Helena com voz firme, porém suave, você acha que é escuridão demais para mim? Ele não respondeu, mas os olhos disseram sim. A verdade, continuou ela, é que eu não quero uma vida com promessa vazia de ser perfeita. Eu quero uma vida real.
com dores, com memórias, com falhas. Eu quero um amor que não precise ser exibido, mas sentido. Sebastian prendeu a respiração. Helena então segurou o rosto dele. O toque mais íntimo que já trocara com ele. Eu escolho você, declarou. Não porque devo, mas porque quero. Edward tropeçou para trás, incrédulo. Isso é absurdo, exclamou ele. Você está escolhendo um homem que mal sorri, que vive numa casa cheia de luto, um viúvo recluso. Helena se virou para ele, firme como nunca. Estou escolhendo um homem que não mente para mim, que enfrenta problemas ao meu lado, que não me esconde, que não me trai, que não tem medo de admitir o que sente, mesmo que quase não consiga falar. Sebastian piscou, surpreso. Era a primeira vez que alguém via valor nele, e dizia isso em voz alta. Edward tentou novamente. Helena, você está cometendo um erro irreverse. Não, ela o interrompeu. O único erro que cometi foi acreditar que você seria meu futuro. Agora sei que você foi apenas minha lição. Você não pode chegar aqui e nos desrespeitar. O duque empalideceu. A dor no orgulho dele era evidente. Por favor, vá, e não volte nunca mais, concluiu Helena. E ele foi, furioso, derrotado, exposto. Assim que a carruagem desapareceu pelo portão, Helena sentiu o corpo estremecer, não de arrependimento, mas de alívio. Sebastian permaneceu imóvel no salão, como se não soubesse o que fazer com o que acabara de ouvir. Você, realmente, ele tentou dizer. Sim, respondeu ela, aproximando-se. Eu realmente escolhi você. Ele respirou fundo, e algo dentro dele, algo que estivera trancado por anos, relaxou pela primeira vez. Helena, murmurou, eu não sei ser amado. Ela sorriu, tocando a mão dele. Então, aprenderemos juntos. Sebastian fechou os olhos, e pela primeira vez desde que Amélia morrera, ele permitiu que alguém entrasse na escuridão que guardava, permitindo, enfim, que a luz encontrasse espaço. Os anos passaram como vento suave pelas colinas de Ravenscroft. A casa, antes sombria, silenciosa e pesada, ganhou vida de formas que ninguém jamais imaginara. Janelas que ficavam fechadas por décadas agora se abriam todas as manhãs, deixando o sol entrar. As cortinas pesadas foram substituídas por tecidos claros, que dançavam ao menor toque da brisa. O salão principal, antes árido, era agora preenchido pelo som de risadas, passos ágeis e música suave que Helena gostava de tocar ao piano. Aquela casa, que já fora um túmulo de memórias, tornara-se um lar. Um lar para muitos, e, sobretudo, um lar para dois corações que aprenderam a bater juntos, mesmo depois de terem sido quebrados. Helena Ravenscroft caminhava pelo jardim numa tarde dourada de primavera. O vestido claro balançava ao vento e seus cabelos soltos brilhavam sob a luz suave do entardecer. Duas crianças corriam à sua frente, os filhos de um dos administradores da propriedade que ela e Sebastian haviam praticamente adotado como afilhados. Milady, venha ver, gritou a mais nova, segurando um punhado de flores silvestres. Helena sorriu. São perfeitas, disse, ajoelhando-se para pegar as flores. Vamos colocá-las no centro da mesa do jantar. O jardim, antes um labirinto abandonado, agora era uma explosão de cores. Lavandas, rosas trepadeiras, dálias e jasmins se espalhavam por todos os cantos. Uma criação de Helena, que havia decidido devolver vida àquele espaço tão negligenciado. Dentro do casarão, a mudança era igualmente evidente. A antiga ala leste, antes proibida, fora restaurada cuidadosamente, sem apagar a memória de Amélia, mas sem permitir que ela dominasse a casa. O quarto onde ela vivera permanecia intacto, preservado com respeito, não como um santuário trágico, mas como uma lembrança serena de que vidas passadas também merecem repouso. Sebastian não pisava ali com frequência, mas agora não fugia mais daquele lugar. De tempos em tempos deixava uma flor sobre a janela, não por culpa, mas por gratidão. Dentro da biblioteca, agora renovada, iluminada e acolhedora, Sebastian Ravenscroft lia um relatório quando ouviu os passos de Helena se aproximando. Ele ergueu o rosto e um sorriso muito discreto, quase imperceptível, curvou-lhe os lábios. As crianças deixaram você exausta, observou ele, fechando o livro. Apenas um pouco, respondeu ela, sentando-se ao lado dele. Mas é uma exaustão boa, daquelas que lembram que estamos vivos. Sebastian observou o rosto dela com uma ternura que antes seria impossível.
Não era o tipo de ternura expansiva, romântica, melodramática. Era uma ternura contida, sólida, feita de pequenas luzes que ele só mostrava a ela. Você trouxe vida a esta casa, disse ele, encostando levemente sua mão na dela. E a mim. Helena sorriu, sentindo o calor daquele gesto. Simples, mas profundamente simbólico. Antes, Sebastian mal tocava nela. Agora, o toque dele era tão natural quanto respirar. Um toque que dizia mais do que declarações grandiosas jamais diriam. Certa manhã, uma carta chegou, com o brasão dos Lancaster. Sebastian a encontrou entre os documentos e entregou a Helena com cuidado. Ela abriu e leu. Era uma nota curta, fria, burocrática, informando sobre o casamento de Edward Lancaster com uma condessa estrangeira. Não havia felicitações, não havia pedidos, não havia lembranças. Helena terminou de ler e dobrou a carta. Ele era um capítulo, disse ela, entregando a carta a Sebastian. Agora está encerrado. Ele assentiu. Você se arrepende? Perguntou. Helena riu suavemente. Eu me arrependo do tempo que perdi acreditando que aquilo era amor. Mas não me arrependo de nada que me trouxe até aqui. Sebastian respirou fundo, como se aquela resposta aliviasse algo que ele ainda guardava. E você? Se arrepende? Perguntou ela, virando o rosto em direção ao dele que negou. Ainda carrega a culpa por Amélia? Ele demorou a responder. Não, sussurrou enfim. Não como antes. Você me ensinou que a dor pode ser lembrança, mas não precisa ser prisão. Helena pousou a mão sobre a dele. Ela faria o mesmo por você se pudesse, disse Helena. Sebastian fechou os olhos por um instante, permitindo que aquelas palavras o curassem um pouco mais. No final da tarde, caminharam juntos pelos campos. O sol descia lentamente atrás das colinas, pintando o céu com tons dourados e rosados. O vento balançava o tecido do vestido de Helena e a ponta do casaco de Sebastian. Veja, disse ela, apontando para o horizonte. É como se o mundo estivesse respirando em paz. Sebastian observou a paisagem, depois olhou para Helena e, num gesto raro para ser feito fora da intimidade, deslizou seus dedos pelos dela, entrelaçando as mãos. Nunca imaginei que pudesse ter isso, disse ele quase um sussurro. Paz. Helena riu baixinho. A paz não veio pronta, Sebastian. Nós construímos, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, toque por toque. Ele a puxou levemente para mais perto, apoiando a testa na dela. Obrigado, murmurou, por ter recusado o duque e por ter aceitado um homem tão imperfeito. Helena sorriu, um sorriso cheio de sol. Eu não quis o homem perfeito para os outros, respondeu. Eu quis o homem que fosse perfeito para mim, que caminharia ao meu lado quando todas as flores murchassem. Sebastian a beijou, um beijo suave, maduro, cheio de presença. Não era um beijo que gritava paixão, mas amor. Era um beijo que prometia constância. E naquela paisagem dourada, entre risos distantes de crianças e o perfume de flores silvestres, Helena soube, com absoluta certeza, que havia escolhido certo. Não o duque das aparências, mas o homem das sombras. O homem que aprendera a amar devagar, o homem que agora caminhava com ela por um campo iluminado. E Ravenscroft Hall, antes tão frio, tão fechado, tão sombrio, enfim respirava, porque o amor, aquele amor silencioso, maduro e profundo, não precisava mais gritar. Ele apenas existia e era suficiente para os dois. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos na próxima história.